pegando. Tá pegando, sim. Vira um pouco mais pra frente. Não, eu tá pegando ele. Queria que pegasse mais alguém. Não, só ele. Você já com culpa. Então, eu já li aqui. A mente humana só consegue entrar num ciclo interminável de culpa e remorso. Remorso não é arrependimento, porque não conduz a pessoa a Deus, mas apenas a faz remoer a própria culpa. Entende? Ó, o remorso, ele é a culpa, né? O remorso, ele é horizontal, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele se concentra apenas nas pessoas que estão ao seu redor. A pessoa que você feriu, que você magoou, o marido, ou a mulher, ou o filho, ou o amigo, ou qualquer pessoa que você tenha chateado, tal, e você sente uma culpa, né, por ter chateado aquela pessoa, ter magoado aquela pessoa, entende? E aí você pede desculpa, pede perdão, eu não vou fazer mais isso, então, tudo fica ali. Porque você se concentra nas pessoas que você chateou, né? E você também sente a questão de que eles não vão mais confiar em mim agora, minha mulher não vai mais confiar em mim, meu marido não vai mais confiar em mim, meu filho não vai mais gostar de mim e tal. Então essas coisas que ficam na mente, né, da pessoa. Agora, o arrependimento não é horizontal. O arrependimento ele é vertical. A pessoa a quem você mais se dói de ter chateado é a Deus. Entende? Puxa, você vê isso, por exemplo, no arrependimento de Davi, né, na Bíblia, quando ele se arrependeu. Deixa eu ver, tem outros. Um que nós vamos falar aqui é Pedro também, né? Ela pensa também naqueles que ela feriu, pessoas que convivem com ela, que ela feriu. Mas ela pensa primordialmente em Deus, ela quer acertar tudo com Deus, entende? Então isso é um princípio de arrependimento, entende? Quer dizer, isso é um sentimento que Deus reconhece como arrependimento. A culpa e o remorso Deus não reconhece como arrependimento. É apenas uma forma de ser do ser humano. Deus só chama a atenção de Deus o verdadeiro arrependimento, quando a pessoa pensa em Deus, naquilo que de repente ela descobre que Deus está olhando para ela e está vendo toda aquela sujeira que ela não pode esconder. Então ela se arrepende. Entende? Porque dos homens você pode esconder as coisas que você não quer que ninguém saiba. Né? Tem muita coisa que você não quer que... Não quer nem, às vezes nem o marido, nem a mulher, melhor nem ficar sabendo do que passou pela minha mente, do que eu tentei, quis fazer ou outra coisa. Mas de Deus você não pode esconder. Não, então é nisso que você pensa. Então nós temos aqui dois personagens bíblicos, tá? Que é Judas Iscariotes e Pedro, tá? Vamos abrir em Mateus 27, 3 a 5. Sete, 3 a 5. Então vamos.
Pode ler aí, Gerito, pode ler. Do 3 ao 5, né? Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento às 30 moedas de prata, aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então, o que é que pesava no coração de Pedro? Judas, desculpa. Ele se concentrou em Jesus. Hoje nós sabemos que Jesus é Deus, mas para Judas não. Para Judas, Jesus era apenas um ser humano. Só depois é que os discípulos foram compreender quem era realmente Jesus. Ele voltou, na verdade. Depois que ele ressuscitou. Na verdade, não sei o que já disseram para vocês, mas os discípulos, nenhum deles se converteu antes da crucificação de Jesus. Tá? Nenhum deles era convertido a Jesus. Eles só se converteram depois. Eles seguiam Jesus por interesse. Entende? Vamos desmistificar essa questão toda aí. Vamos falar a verdade. A verdade precisa ser dita. Aqueles homens, a maioria deles, estavam seguindo Jesus por interesse. Isso é claro. Se você ler o Evangelho, as coisas que eles perguntavam para ele: Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, quem vai se sentar à tua direita, quem vai se sentar à tua esquerda? Quem de nós vai ser o maior no reino dele? Eles criam que Jesus era o Messias. Mas eles tinham nenhum tipo de... O envolvimento que eles tinham com Jesus nesse tempo era apenas humano. Entende? Jesus era o Messias, mas eles não acreditavam que Jesus era Deus. Entende? Pedro teve lá uma revelação no capítulo 16, tudo. Porém, o modus operandi deles, a maneira deles se conduzirem, eles só vieram realmente acreditar nisso, quem Jesus era depois. Então, para Judas, Jesus era apenas um homem. Então ele fala: eu pequei traindo sangue inocente. O foco dele era aquele homem a quem ele havia traído. Entende? O homem que havia recebido ele como um dos seus amigos mais íntimos, né, na sua roda mais próxima. E nos outros ele se voltou contra ele. De repente ele caiu em si, ele viu o que ele tinha feito e tal. Aquelas moedas de prata, ele não usufruiu daquele dinheiro, ele jogou tudo aquilo fora, tentou devolver. Não, eu devolvo, mas solta ele. Né? Não, isso é problema seu. Né? Se você acha que traiu sangue inocente, isso é problema seu. Pega o seu dinheiro, né? Ele foi lá e jogou o dinheiro no templo, né? E ele foi se enforcar. Então o foco de Judas foi horizontal. Já o foco de Pedro, não. Pedro se arrependeu, o que o conduziu de volta para Deus. Vamos voltar ao capítulo anterior, aí, Mateus 26, 75. 26, 75. Já estávamos no 27, é só o capítulo anterior. Pode ler o Thaís, né? Verso 75. Isso. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dizerá: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então o que aconteceu com Pedro? Ele se lembrou o que? Da palavra de Jesus. Entende? Ele não ficou nessa, eu traí o sangue inocente. Ele se lembrou da palavra que Jesus tinha dito para ele que ele faria. Ele se sentiu o quê? Nu diante de Deus. Esse homem me conhece, ele sabe o que eu tenho dentro de mim. Entende? O foco dele era totalmente diferente.
Ele sabia que eu ia fazer isso. Eu fiz, entende? Então, o que era? Ele se sentiu nu, ele sentiu esse homem me ver por dentro. Ele sabia, ele sabe o que eu... Antes eu não sabia que seria capaz de fazer isso, mas ele sabia. Então ele foi e chorou amargamente, quer dizer, ele foi buscar a Deus. Né? Ele foi buscar a Deus. Porque somente Deus o enxergava dessa maneira. Entende? Então essa é na verdade, a diferença básica entre remorso, culpa e o arrependimento. Tá? O remorso ele é horizontal, o arrependimento é vertical. Te liga lá em cima. O propósito do arrependimento é fazer você voltar para ele, voltar para ter um relacionamento com Deus. Então, como eu falei no início, o arrependimento é o início de qualquer pessoa que queira se relacionar com Deus, né? Com Jesus. Agora, tendo nós plena consciência de que Jesus é Deus. Tá? Agora, quais são as evidências bíblicas de arrependimento? Como é que você sabe que você está passando por uma experiência de arrependimento? Se você nunca passou por essa experiência, então você deve pedir a Deus, porque é Ele que concede o arrependimento. Tá? Tem 3 textos aí. Isaías 6:5. Vamos fazer o seguinte, o José abre Isaías 6:5. Como é que você chama? Hernando. O Hernando. Você abre em Lucas 11:4. E a Rose abre em Lucas 19:8. Então olha a Thaís. 19:8. Lucas. Lembra que eu falei das evidências bíblicas de salvação? Então, o arrependimento é uma evidência bíblica de salvação. O arrependimento tem as suas próprias evidências. Eu vejo embaçado com... Será que é para descanso? Ele é só para descanso? Mas é quantos anos, sabe? Descansinho forte, né? Não, eu não sei. Acho que talvez o meu seja mais forte. Que ainda vem embaçado. Mas é só para descanso. É? Obrigada. É que é meu que está na bolsa. Achou aí? Quando eles leem, eu consigo Ô José. Lê então, José. É só o 5, né, pastor? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então nós temos aí a primeira evidência bíblica de arrependimento. Sentir o peso do pecado. Tá? Lembra do que Pedro sentiu? Ele se sentiu nu diante de Deus. De repente ele viu que ele estava sujo e que Deus estava vendo toda a sua sujeira. Então ele se envergonha, né? Na verdade é isso, a pessoa se envergonha, a pessoa se sente Porque o Senhor já tinha falado que ele ia. Mas Judas também, né? Assim, Jesus também tinha falado que um deles ia trair, né? Então Judas, na verdade, não lembrou. Porque o foco dele Não era aqui, né? Tipo, não era. se ele tivesse lembrado, Nas se palavras, se fosse, ele tivesse prestado atenção na palavra de Deus, focado muito na palavra de Deus. talvez não teria sido. Provavelmente Judas nem ouviu o que Jesus falou, porque ele Isso. falou com João aquelas palavras. Se bem que ele falou, um de vocês vai me trair, tal. Mas Judas já estava outra coisa. já estava como que quase que programado, né, para fazer aquilo. Já tinha, né? O que ia acontecer. Então, a primeira evidência bíblica de arrependimento é sentir o peso do pecado, se sentir nu, sentir vergonha de si mesmo, não em relação às outras pessoas, em relação a Deus. Entende? Essa é uma experiência
típica do arrependimento. Quando o Espírito Santo está revelando a você uma sujeira do seu próprio coração, a maldade, o seu próprio egoísmo, e você se sente aquilo. A vergonha é maior do que se alguém te pegasse pelado no banheiro, ou no quarto. Né? Pessoas assim que você não conhece, estranhas, tipo, você ficar envergonhado, né? Encabulado assim, vermelho, que nem um pimentão. Esse tipo de sensação em relação a Deus é ainda mais forte quando o Espírito revela a você a sujeira, o pecado, a maldade, o egoísmo. Né? Você vê que Deus está vendo tudo aquilo. Foi a experiência do profeta Isaías. Né? Até o capítulo 5 do livro de Isaías, do profeta, ele estava lá, ai desse, ai daquele, né? Ai do que ajunta herdade, fica por um morador da terra, ai daquele que se demora no vinho, ai daquele... Quando ele viu o Senhor no trono, né? Capítulo 6, ele viu a glória de Deus no trono, a primeira coisa que ele pensou não foi nos outros, foi nele mesmo. Ai de mim, né? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu não sou melhor do que eles. E o Senhor, eu estou vendo o Senhor. Então ele sentiu o peso, né, do próprio pecado. É um sinal, é uma evidência de arrependimento. Então, tudo que o profeta Isaías falou antes do capítulo 6 foi tipo meio que da carne dele? Não estou dizendo, foi uma profecia de Deus. Né? Porém, ele não ele colocava como só as pessoas, né? Isso, mas não olhava se ele estava fazendo algo. Quando ele olhou para... Ele também fazia parte, né? No momento que ele viu a santidade de Deus, né, manifestada sobre ele, ele sentiu que ele estava aqui. Sentiu que ele estava aqui. Cortaram para ele. Ah, isso, lembrou bem. A espada cortada para o lado dele também. Tem café aí? Tem. Já coloca aqui no meio. Grava o cafezinho também. Aqui a coisa é espontânea. Depois que ele Depois confessou o pecado, viu? depois que ele confessou, né? Se arrependeu. Colocou uma brasa na língua dele. Foi a purificação, ele confessou o pecado. Né? Purificação da Uma brasa, né? Quiseram. Agora nós temos o sangue do cordeiro, precisamos de braço. Lucas. Tem cara? Vamos azeite, por favor. Não copa Eu gosto de de café. Fã de café aqui. Alguém mais quer copa? E tipo assim, quem se mata também já é condenado, né? Quem tira a sua própria vida. Eu creio assim. Se eu não me engano, que eu li lá de Saul, parece que ele se matou. Então quer dizer que ele foi condenado, né? Eu entendo assim. Ele foi condenado. É isso que eu falei pro... Nossa, mas entendi então. Então ele foi condenado, né? Foi pra você, não, pode falar o nome dele. Saul. Olha, só cafezinhos ali. Saul que ele usa na... Não, pode jogar o bolacha aí. Já que eu passando assim, eu vou guardar, tá ligado? Né? Foi pra você. Foi pra você ou foi pra você, Júlio? Eu falei que se ele se matou, então ele é condenado. Pra mim, você tá anotado ali. Ele leu, eu falei, eu não li essa parte. Então ele já foi condenado, então. Quem você deu? Saul. Ah, Saul. Ele se matou? Vocês estão Não sei, posso não saber? Eu não conheço. Ô, gente boa. A história mais falada. eu acho que ela tá aqui. Tá. Tá marrom. Pode pegar a sua mão. Você não toma café? Eu não gosto. Não gosta? Vamos lá então, gente. Quem pode ler aí, Lucas? Lucas, eu. Pode ler então. Não, Pode ler? Pode ler.
perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Lê de novo, Por favor. Calma aí, deixa eu só colocar o último. Nossa, meu Deus, é o Chaves todo. Vai, lê. Mano, leite pra... Ô, Tonho, ô, gente. Calma aí, deixa eu só. Então, foi. Tá, não, eu vou botar. Pode ler. Ó, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Isso aí é um trecho da oração, né? Na oração do Pai Nosso, né? Perdoa-nos, né? Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, né? Aos nossos ofensores. A pessoa que se arrepende, ela não consegue negar perdão. Entende? A pessoa que fala, nunca vou perdoar isso, nunca vou perdoar aquilo, ela é uma pessoa que nunca se arrependeu. Uma pessoa que nunca sentiu o peso do próprio pecado, ela tem dificuldade de perdoar, com certeza. Jamais vai conseguir perdoar uma ofensa, seja grave, seja simples, ou seja o que for. Então, o perdão é a capacidade de perdoar é uma evidência de arrependimento, que a pessoa passou por uma experiência de arrependimento. Quer dizer, se Deus foi capaz de perdoá-la, quem é ela para não perdoar outra? Aquele pessoa. a parábola do devedor lá, né, pastor? Que ele pediu para perdoar a dívida dele e não perdoar do irmão, que era menor ainda, né? Do servo dele. Pois é. O homem devia 10 mil talentos, né? É. 10 mil talentos seria uma quantia mais ou menos nos dias de hoje, sei lá, uns milhões aí. Nossa, Muito dinheiro. Muito dinheiro. Foi perdoada. Devia milhões para o rei perdoou. E o servo dele devia, o rapaz aqui emprestou para ele, devia o quê? 200 reais para ele. E ele não perdoou. Sim. Entende? Mas a gente fica indignado com a atitude dele, mas nós somos assim. Deus perdoou uma dívida enorme que a gente tinha. E a gente não perdoa pequenas dívidas, pequenas faltas. Né? Eu sei que às vezes a ofensa que a pessoa faz pra gente fere muito, né? Dependendo da condição, mas nada supera o perdão de Deus. Se Deus te perdoou, então você deve perdoar. Agora eu preciso explicar alguma coisa a respeito de perdão, porque as pessoas entendem mal. Perdoar não é esquecer o que a pessoa fez, entende? Vamos dizer assim, quem perdoa esquece. Isso não está na Bíblia, entende? Quem perdoa esquece. Você fica desmemoriado, você tem que ser. Então não é perdão. Se você esqueceu o que ele fez, então você não perdoou, você só esqueceu, entende? O perdão só acontece quando você lembra. E você mesmo, lembrando daquilo que ele fez, você recebe ele e deixa a porta da sua vida aberta para desenvolver um relacionamento com aquela pessoa. Entende? Então, perdoar não é esquecer. Você não tem que esquecer. Perdoar não é parar de sentir parar de sentir a ferida que aquela pessoa fez. Não, você tem esqueceu, então você tem que não sentir mais, né? Como é que eu vou dizer? A mágoa, né? Você continua sentindo às vezes a mágoa, continua. Essa coisa às vezes vai sumindo com o tempo, mas você mesmo assim aceita conviver com aquela pessoa. Então, se você quiser viver comigo, você vive. Se você não quiser, aí se a pessoa não quiser, aí
problema dela. Mas você só, a porta da sua vida continua aberta para aquela pessoa. Entende? Então perdoar não é esquecer o que a pessoa fez, não é deixar, não sentir mais a ferida que aquela pessoa fez, a dor daquela ferida também não é. Entende? Significa que você vai continuar. Entende? Perdão não é sentimento. Perdão é uma escolha que você faz de perdoar. Você não vai sentir perdão, você vai escolher perdoar. É uma opção que você tem. Se você for esperar sentir, você não vai perdoar nunca. Tem ofensas que você sente a vida inteira. Você e se lembra a vida inteira. Você escolheu perdoar. Você liberou perdão para aquela pessoa. Entende? E a melhor maneira de você conseguir fazer isso é se lembrar do que Deus perdoou de você. E se lembrar que você também erra. Que coisas que pessoas fizeram para você, você também pode ter feito para outras. Entende? Porque o ser, como eu falei, o ser humano, como eu falei logo no início aqui, o ser humano ele não pode julgar, porque ele também é falho. Então a melhor opção nossa é perdoar. Por último aqui, Lucas 19:8. Quem ficou de ler? E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se algumas coisas tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. Então, outra evidência bíblica de arrependimento é o desejo de fazer reparação, restituição. Entende? Não tem essa de eu prejudiquei ele, mas agora fica por isso mesmo. Você vai tentar reparar, você vai tentar recuperar para a pessoa o que você tirou dela, você vai devolver. Entende? Isso é sinal de arrependimento. Essa coisa de, tudo bem, beleza, ele me perdoou, beleza. Então, agora vai ficar por isso mesmo, é sinal de que o arrependimento não foi genuíno, não foi verdadeiro. Porque se o seu arrependimento é genuíno, aquilo que você arrancou da outra pessoa, você vai devolver para ela. Entende? Se você roubou da empresa que você trabalha, Deus te deu o arrependimento, então você vai ter que chegar e devolver o que você roubou. Entende? Você traiu a sua mulher na surdina, assim, escondido. Aí se arrependeu. Né? Se arrependeu. Já estou tudo bem, Deus me perdoou, tal. Não é para você ficar sabendo. Não. Você vai ter que chegar para ela e falar. Entende? A pessoa quer um contato melhor com Deus. Entende? Ou o marido, sei lá. Isso chama-se restituir. Você tirou algo dela. Quando você fez aquilo, você tem que devolver. E a melhor maneira de devolver é sendo honesto, sendo verdadeiro. E se ela de repente descobre? Acontece tanto isso. O cara traía a mulher pra caramba e tal, nas baladas, ele se converte. Aí depois a mulher descobre que ele traía. Isso só prejudica mais. O melhor é ser verdadeiro. O que foi? O melhor então é ser verdadeiro com a pessoa. A verdade. Entende? Mas então meu casamento vai acabar. Calma aí, não sei. Se acabar, mas pelo menos você foi verdadeiro, você foi sincero. Porque a tua salvação é mais importante do que o seu casamento. E a sua esposa ou seu marido pode te perdoar. Você deve orar para isso, buscar isso. Entende? Mas sempre ser verdadeiro, você tem que ser honesto, verdadeiro, sincero. Entende? Isso também não só no relacionamento, outras coisas. Restituição. O verdadeiro arrependimento vai te dar uma vontade de reparar.
restituir, devolver para a pessoa aquilo que você tirou dela. Seja o que for, dinheiro, coisas que você tirou dela, sei lá, você traiu, você abusou da boa vontade dela, tal, então você vai voltar tudo aquilo e vai restituir o que você arrancou dela. É sinal de arrependimento, tá? É o sinal bíblico, são os frutos de arrependimento, como fala o profeta João Batista. Certo? Então é isso, gente. Vamos fazer uma... Já aproveitar que acabou agora. Pode desligar aqui, Márcio. Sobre... eu fiquei com uma dúvida sobre aqueles 3 que entrou